A paz do Senhor, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, para a glória do Senhor Jesus. Espero que os irmãos estejam enfrentando aí este período aí com fé, crendo que o Senhor vai fazer com que nós passemos por isso e no final um grande encontro, a vitória de todos nós, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de falar algo aqui que o pastor Alexandre pediu para mim falar antes da pandemia, antes dele viajar até, acho que foi em janeiro, mais ou menos, fevereiro. Ele pediu para falar algo sobre as redes sociais, né? Mas ele falou, quando eu voltar depois da viagem, aí você fala sobre isso. E veio a pandemia e acabei não falando, né? Mas eu queria falar um pouco hoje, né? Não vou falar tudo, que nós temos aqui um tempo limitado. Se os irmãos perceberem algum corte nesse vídeo aqui, é porque a gente edita, né, para a questão do tempo, né? A gente quer fazer o possível para respeitar aqui o tempo. Então, irmãos, eu queria falar um pouco hoje sobre as redes sociais. Mas antes, eu queria lembrar os irmãos, a última pregação que eu preguei aqui, eu fiz 2 recomendações. Olha aí. Qual é a chave? A chave é esta: conhecer e agradar. Se você conhecer o teu Deus, e com base nesse conhecimento que você tiver dele, procurar agradá-lo, pronto. Sua vida vai ser uma bênção. Estas recomendações então falam de conhecer, né? Conhecer. A palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 2, versos 1 a 5, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então aqui fala sobre o conhecimento de Deus. Então eu queria falar dessas 2 coisas, conhecer e agradar a Deus. Eu não vou repetir a pregação, é totalmente diferente, mas é baseado nesses 2 princípios para nós termos uma vida abençoada na presença de Deus. E esses versículos aqui, no verso 5 ele fala: entender o temor de Deus e achar o conhecimento de Deus. E se você ler o início da passagem, fala das minhas palavras, esconder as palavras e aceitar as palavras do Senhor. Então, a melhor maneira de se conhecer a Deus é, em primeiro lugar, conhecer, ler, estudar a palavra de Deus. Não é pela revelação de homens. Cuidado, hein? Cuidado. O coração do homem é enganoso. Então você creia na palavra de Deus e depois na revelação, se ela for de acordo com a palavra de Deus. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, antes da revelação, a palavra de Deus. O que tem isso a ver com redes sociais? Essa é a pergunta, né? O que tem a ver? O seguinte aqui: onde nós estamos bebendo a nossa fonte? Da onde está vindo a bebida da nossa fonte? Da palavra de Deus, do conhecimento de Deus e agradar a Deus. Se você estiver nas redes sociais, tentando se abastecer dessa fonte, eu diria para você ficar com muito cuidado. A gente não vai falar aqui sobre tudo nas redes sociais, né? Que seria muita coisa, mas eu queria falar sobre isso. Sobre essas 2 coisas, a palavra de Deus, conhecimento de Deus e agradar a Deus. Então, quando a gente frequenta as redes sociais, você olha lá, você vê todo tipo de pregadores ou ensinadores ou pessoas que querem falar da palavra de Deus. Só que quando falamos em palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Tomar muito cuidado, que nós estamos falando da nossa fé. Estamos falando do nosso alicerce, onde que está a nossa fé alicerçada. E nós vemos que nas redes sociais circula muita mentira. As fake news estão aí, né?
para não desmentir ninguém. E aí vai um alerta aos crentes, hein? Ó, você que é crente, você que crê no Senhor, você que segue a palavra de Deus, não compartilhe mentira falsa. Se você não tem certeza, não compartilhe. Se você tiver certeza que é verdade, tudo bem. Mas se você não tiver certeza, não compartilhe. Tem pessoa que fala assim, eu sei que é mentira, mas eu concordo com isso. Não faça isso. Você é um servo de Deus, você não vai fazer isso. Eu creio nisso. Então, nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. E o diabo está frequentando também as redes sociais, através das suas mentiras. E as mentiras entram também naquelas pessoas que querem ensinar ou falar a palavra de Deus através das redes sociais. Tá? Então, quando nós lemos as redes sociais, nós temos que tomar muito cuidado, porque existe ali pessoas mal intencionadas, existem pessoas ali que não têm ensinamento próprio para você. E o pastor Alexandre pregou na sede há alguns meses atrás sobre isto, né? Essa passagem que eu vou ler aqui está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Olha só a recomendação de Deus a respeito dessas pessoas. Afasta-te. Não é vai lá conhecer, é simplesmente afasta-te. Então existem pessoas na internet, nas redes sociais, que estão misturando as coisas, falando de Bíblia, sendo que o assunto da vida da pessoa não é baseado na Bíblia. Ele não é estudioso, não é teólogo, não é nada. E a pessoa está falando de Bíblia, falando da nossa fé. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu falei aqui no início, da pandemia, eu falei assim, se você está com problema de saúde, procure um médico. Se o problema seu é de saúde, procure um médico. Se você vai na rede social procurar uma informação sobre a sua saúde, você vai lá naquelas pessoas que entendem de saúde. Se você vai procurar uma receita de bolo, você vai procurar com as pessoas que entendem de cozinha. Mas você não vai procurar aprender sobre a palavra de Deus com a pessoa que a especialidade dele ou dela é cozinha. O que ela vai trazer para você sobre a palavra de Deus? Então, cuidado, muito alerta. E hoje, irmãos, nós temos aqui, não é hoje, isso não é nem hoje, é uma coisa já muito antiga, mas nas redes sociais isso tem bastante, é algo chamado teologia liberal. Pastor Jair, o que é teologia liberal? A teologia liberal, numa explicação assim bastante simples, não é liberal no sentido dos costumes, não é o costume liberal. A nossa igreja é liberal. Tem outras que são mais recatadas no sentido dos costumes, das roupas, vestimentas, essas coisas aí. Teologia liberal não é nada disso. A teologia liberal é aquela onde a Bíblia não é o fundamento da fé das pessoas. Elas pegam a Bíblia, mas também outras, a sociedade, o momento social, as coisas que estão acontecendo. Então essa teologia liberal, ela dá uma interpretação livre para a Bíblia. A pessoa interpreta da sua maneira, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês de teologia liberal que está na internet, está nas redes sociais. São as pessoas que não acreditam na Bíblia. Como assim? Não acredita na Bíblia? A pessoa que fala assim, a Bíblia ela não é inerrante. A Bíblia ela não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Você percebe que essa afirmação é uma afirmação perigosa. Porque quando a pessoa fala assim que a Bíblia não é inerrante, que existem partes nela que estão erradas, ou existem partes nela que não foi escrita por Deus, ou não foi inspirada por Deus, mas por homens, isso é algo muito perigoso. Por que é perigoso? Porque a Bíblia é assim, ou você crê nela, ou você não crê nela.
Então a pessoa que crê numa parte da Bíblia, eu posso afirmar que ela não crê na Bíblia. Por quê? Porque dá margem a eu crer na Bíblia naquilo que me interessa. Aquilo que é do meu interesse, a Bíblia serve. Aquilo que não é do meu interesse, a Bíblia não serve. Exemplo, se eu creio na evolução, a parte que fala da criação da Bíblia não me interessa. Entendeu? Então, para nós crentes assembleanos, existe algo muito claro, né? Assembleano, igreja de 109 anos de fundação, na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, fala muito claramente assim: nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, segundo Timóteo 3,16. Esta é a nossa declaração de fé. Então, se vem alguém falar para você que partes da Bíblia estão arcaicas, ultrapassadas, erradas, escritas por homem, rejeite esta pessoa do rol de pessoas que você vai se abastecer na sua fé. Você pode aceitar essa pessoa para te dar conselho para a sua carreira, para te dar conselho sobre o bolo de fubá, mas não sobre conselho da Bíblia. Fica o alerta aí. Isto é conhecer Deus, conhecer a Bíblia, acreditar na Bíblia. Segundo, agradar a Deus. Agradar a Deus. Conhecer para agradar. E para agradar a Deus. Tem outra conotação também hoje nas redes sociais. É interessante isso daí, porque é algo também muito antigo, né? Já existe há muito tempo. Até o Israel, na última pregação, de quarta-feira, a pregação dele, ele falou sobre a cruz, né? A relação do homem com Deus e relação entre os homens. Então nós temos que ter esse relacionamento com Deus, relacionamento com o nosso próximo, de amor, de sujeição a Deus e reverência a Deus. O que eu quero falar aqui não é isso. É algo que vai contra isso. É quando o homem pega aquela cruz que está aberta, né? E ele fecha aqui e fecha também em cima. É quando o homem se volta para si mesmo. É algo que tem hoje na internet. Volte-se para você mesmo. Conheça a ti mesmo. Faça você mesmo. Haja você mesmo. Seja você mesmo. Isso é algo que tem muito forte. É o homem voltando para o homem. É o homem autossuficiente. É o homem que consegue todas as coisas pela força do seu pensamento, pela força da sua palavra, pela força dos seus braços, das suas mãos. Este é o humanismo. O humanismo também é algo muito antigo. Aquilo que ressalta o papel do homem e que a natureza, tudo foi feito para o deleite humano. Tudo gira em torno do homem e o homem consegue fazer todas as coisas se ele tiver a sua força, do seu pensamento, da sua vontade. Então esse é o humanismo teológico. Então esse humanismo teológico tem duas maneiras de você ver, encarar, né? Uma delas, as duas você já viu, certeza que você já viu. Uma delas, a pessoa fala assim: eu vou declarar, eu vou determinar, eu vou decretar, eu vou profetizar e aquilo vai acontecer. Tá? Então a pessoa fala isso, dá essa palavra para que algo aconteça na sua vida lá, material, sei lá, saúde, bens materiais, riqueza, não sei. Então, se ele faz isso achando que isso vai acontecer, tem, né, o poder de acontecer, tem duas possibilidades. Ou a palavra dele, aquele dizer dele, a manifestação dele vai se materializar, vai se tornar real, ou seja, a palavra dele tem poder de tornar aquilo real, isso é a primeira. E a segunda é a seguinte: aquilo que ele falou,
aquilo que ele determinou, tem o poder de fazer com que Deus haja da maneira que ele disse. Ou seja, cria a minha palavra, cria em Deus uma obrigação para comigo de que aquilo aconteça. Isso, desculpe, irmãos, isso é uma blasfêmia. Como que a minha palavra vai mover a mão de Deus? Como? Foi falado também, pelo Israel, tudo que Deus faz é pela graça. Nós não merecemos nada. Nós não temos merecimento algum. Tudo que ele faz por nós, por menor que seja, por maior que seja, é pela sua misericórdia. Porque merecimento pela nossa palavra, pelo nosso esforço, nós não temos nenhum. É tudo pela graça e para a honra do Senhor Jesus. Então, a chamada palavra da fé, isso também já é algo muito antigo. Graças a Deus, nós, alguns pastores dessa igreja, eu, pastor Jair, pastor Sérgio, Marco Aurélio e outros pastores, outros irmãos, fizeram o curso no ETAD, com o pastor Natanael Rinaldi. Uma bênção esse irmãos, tantas coisas nós aprendemos com ele ali, sobre seitas, heresias, essa questão da palavra da fé, a doutrina de que a nossa palavra tem poder, isso daí está muito ligado a algo que veio para as igrejas, nessa questão da nova era, nova ordem mundial, muitos irmãos ouviram falar, quando veio a questão do G12, o G12 que adentrou as igrejas, as pessoas tinham essa prática, uma prática ligada, sabe ao quê? Que hoje tem muito também por aí, a neurolinguística, PNL, Programação Neurolinguística. Irmão Jairo, o que é isso, irmão? O que é isso? Vou simplificar para você. A PNL, Programação Neurolinguística, também já é algo muito antigo, tem tudo a ver com isso que eu estou falando. É a pessoa falar palavras, atos, toques que vão motivar ou mudar o comportamento de uma pessoa. Resumindo, assim, basicamente é isso. Então você, através da sua palavra, dos seus dizeres, dos seus atos, você muda o comportamento de uma pessoa. Então isso aconteceu e acontece nas igrejas, as pessoas serem, entre aspas, transformadas, mudadas repentinamente através de palavras. Isso é perigoso, irmãos, é muito perigoso, porque a pessoa, em várias dessas ocasiões, como foi na época do G12, as pessoas eram influenciadas por esse tipo de coisa e se rebelavam na igreja, se rebelavam contra pastores, falavam, eu tenho uma experiência que você não teve. A pessoa dizia isso para os pastores, seus líderes, falando, eu tive algo que você não teve, eu fui naquele lugar e ali eu me derramei, eu chorei, eu extravasei, eu vi meu passado e eu vi que eu sou... E pronto, havia aquela mudança aparente, mas é uma mudança, sabe do quê? Sabe do quê? Mudança de emoção, algo psicológico. A neurolinguística, ela é uma pseudociência, os conselhos de psicologia não aceitam isso como ciência, é uma prática que as pessoas sem habilitação psicológica fazem essa prática usando até técnicas de hipnotismo para influenciar as pessoas. Isso está nas redes sociais, irmãos. Tomem cuidado com isso. E nós, os crentes, como que eu agrado a Deus se eu acho que o homem é o centro, se eu acho que eu posso tudo, se eu acho que a minha palavra pode tudo? Sabe como você agrada a Deus? Deixando isso de lado, crendo que Deus, Ele que é o nosso provedor, que não existe nada acima do nosso Deus, que Ele é pela sua misericórdia que nos concede a graça, a bondade, que nos concede a saúde, o respirar, o nosso trabalho, o nosso emprego, o nosso salário, tudo provém de Deus. Então isso está ligado também, sabe a quê? A chamada teologia da prosperidade, que eu não considero nenhuma teologia, porque não existe na Bíblia isso, não existe Deus falando que as pessoas iriam ser prósperas
financeiramente se o seguissem. Não existe isso. Não existe nenhum sinal disso. Aliás, o maior pregador de todos os tempos, né? A pessoa que nós seguimos, Jesus. Jesus foi rico, irmãos? Jesus foi rico? Você sabe, você responde. Irmãos, então a questão da prosperidade também é algo que está muito ligado a isso, né? A palavra da fé, a palavra de você fala, você determina, você consegue. Isso é muito perigoso, irmãos. Um exemplo de prosperidade. Eu vou perguntar, imagina uma pessoa que durante 40, 50 anos trabalhou a vida inteira, né, numa determinada atividade. E no final desses 40, 50 anos, ele está vendendo livros para poder sobreviver. Você acha que essa é uma pessoa próspera? Você acha que essa pessoa é uma pessoa próspera? Claro que para o mundo vai dizer que não. É um absurdo uma pessoa trabalhar a vida inteira e depois ainda ter que vender livros para sobreviver. Essa pessoa não é próspera, mas isso é na visão do mundo, irmãos. Assembleia de Deus, 109 anos de idade. Essa pessoa é Daniel Berg. Daniel Berg, o fundador, um dos 2 fundadores da nossa igreja, a maior denominação evangélica do Brasil. Ele, o fundador, os últimos dias dele aqui no Brasil estava assim. Financeiramente, uma pessoa necessitada. Mas, irmãos, olhe a árvore que cresceu com base na semente que esse homem plantou. Um exemplo de crente abnegado das coisas materiais, que creu no poder de Deus, pregou a palavra de Deus e construiu uma igreja abençoada pelo Senhor Jesus. Então, na visão do mundo, essa pessoa não seria próspera, mas na visão de Deus, hoje ele está lá com o seu galardão para a glória de Deus, um exemplo de crente próspero na obra de Deus para mim e para você seguirmos. Louvado seja o nome do Senhor. E a prosperidade da Bíblia, do que ela fala? A Bíblia fala assim, porque 1 Timóteo 6, do 7 ao 10, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha só, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, então, a palavra de Deus nos diz isso. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos cultivar o nosso tesouro no céu. Agradar a Deus. Olha o segredo, irmãos. Agradar a Deus, não ao nosso ego, não à nossa conta bancária, não à nossa saúde, mas agradar a Deus. É Ele que tem que ser agradado. O resto, irmãos, coisas materiais, isso é consequência do meu e do teu cuidado com a nossa vida espiritual. Deus não vai nos desamparar. Deus vai suprir nossa necessidade, desde que nós o busquemos. Isso está na palavra também, não é novidade, né? Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, ou a traça e a ferrugem, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Encerrando, irmãos, onde está o teu tesouro? Onde está? Onde você está guardando esse tesouro? Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, buscar conhecer o Senhor, de acordo com a palavra, daquilo que a gente tem aprendido na nossa igreja,
com o nosso pastor, de acordo com aquilo que o Senhor tem deixado para nós. Eu sou grato a Deus por ter sido um discípulo, um aluno do pastor Cícero Canuto de Lima, do pastor José Wellington Bezerra da Costa, do pastor Delfino Brunelli e agora do pastor Alexandre Maximiano de Sá. São referências, irmãos. Vamos seguir os nossos pastores, vamos seguir aqueles que conhecem a palavra de Deus. Deixe esse negócio de rede social para lá. Como o pastor Delfino dizia, né? Comer feijão todo dia, você vai viver a vida inteira tranquilo. Mas uma gota de veneno pode te matar. E eu acrescento a isso que ele dizia, comida estragada também pode matar. Então não come comida estragada não, tá? Rede social, você vai procurar sobre bolo? Procura cozinheiro. Vai procurar sobre a Bíblia? Melhor você procurar na sua Bíblia. Amém? Vamos agora orar então, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor amado, agradecemos a Ti pelas bênçãos que Tu tens nos concedido. Suplicamos a Ti, Jesus, que abençoe cada um dos nossos irmãos, que nós possamos estar, Senhor, nos alimentando da Tua palavra genuína, naquela que nós cremos, Senhor, e na qual nós nos firmamos. Suplicamos também a Ti, Jesus, que nos ajude, Senhor, a sermos crentes melhores, que possam Te agradar, que nossa vida, nossos atos, nossos pensamentos possam ser do Teu agrado, Senhor. Suplico a Ti também, Jesus, que abençoe cada um dos nossos irmãos. Supre as necessidades, Senhor, nesses dias, Jesus, que não falte, Senhor, na vida de cada um, Senhor, aquilo que eles necessitam para a sua vida e para a sua família. Abençoe também os profissionais que são obrigados a sair, os que trabalham nos hospitais, aqueles que trabalham no comércio, que trabalham na polícia, Senhor, no socorro. Derrama a Tua graça, abençoe a cada um, é o que nós suplicamos no Teu santo nome, Jesus. Amém.